Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network, meu nome é Rafael e nesse vídeo nós vamos aplicar e testar as configurações de QoS no Fire FortiGate, o Shared Traffic Shaper. Uma abordagem básica do Shared Traffic Shaper é priorizar determinado fluxo de tráfego sobre outros tráfegos cuja perda potencial é menos crítica. Isso significa que você pode aceitar o baixo desempenho e instabilidade em um tráfego de baixa prioridade para aumentar o garantido desempenho e estabilidade para um tráfego de alta prioridade. O FortiGate oferece três métodos para aplicar o Shared Traffic Shaper. O Shared Policy Shape, usando o Shared Policy Shape, você pode reservar uma garantia de banda e priorizar um determinado tráfego e também definir o limite máximo de banda. E caso esse limite seja excedido, o excesso será dropado. Temos também o PIP Shape, você limita o comportamento de cada endereço IP de uma política para evitar que o usuário use toda a largura de banda disponível. Ela é compartilhada dentro de um grupo com um valor igual para todos. Por exemplo, se você aplicar um PIP Shaper de 5 MB para toda a sua rede, o FortiOS vai alocar 5 MB para cada IP. Se a sua rede tiver só um usuário, será alocado 5 MB para aquele usuário. Se a sua rede tiver 10 usuários, será alocado 5 MB para cada usuário, totalizando 50 MB. Temos também o Interface Based Shaping. Com o Interface Based Shaping, você organiza o tráfego em grupos. É parecido com as configurações de QoS dos roteadores Cisco, onde você cria as classes de voz, vídeo, missão crítica, e para cada um deles você seta o DSCP e também uma porcentagem de banda, que foi definida na interface. Por exemplo, para um link de 100 MB você aloca 50% para voz, 30% para vídeo e assim por diante. Para esse laboratório vamos utilizar o Shared Policy Shape, onde vamos garantir e priorizar o tráfego de voz. Bom, nesse cenário temos dois switches Layer 2, um roteador e um Fire FortiGate. Para realizar os testes, eu configurei dois softphones para realizar os testes de voz e configurei também um servidor Linux com IPF3 para gerar o tráfego que irá concorrer com o tráfego de voz. Então vamos iniciar a configuração do nosso laboratório pelo router Cisco e em seguida vamos para o FortiGate. Esse laboratório é focado na configuração do QoS. Então esse laboratório não vai cobrir a parte de como configurar o softphone ou como configurar o PBX para registrar o softphone. Então vamos acessar o roteador Cisco para iniciar a configuração. Então agora a gente vai acessar a console de gerência do roteador Cisco para a gente começar a realizar as configurações. Então vou expandir a tela aqui, vou dar um show run para a gente verificar como está a configuração nesse momento. Então aqui na configuração do roteador eu tenho já os endereços IPs configurados nas interfaces. Então a interface que conecta com o FortiGate está com o endereço IP 1.1.1.2 e aqui eu estou com o valor de bandwidth de 100 MB. Aqui na porta 2/0 eu estou com o endereço IP 2.2.2.1, que é a porta que conecta com o switch 2. E no switch 2 tem a máquina virtual onde está configurado também dentro da máquina virtual o softphone que vai se comunicar com o PBX e com o softphone que está atrás do FortiGate. Na sequência tem uma rota default, então tudo que eu precisar eu vou encaminhar nessa rota default e essa rota default conforme está nomeado aqui é uma rota default que encaminha tudo para o FortiGate. Então para sair para a internet ou para gerar as ligações eu vou encaminhar tudo para o FortiGate. O FortiGate vai encaminhar o que é para ir para o PBX e vai encaminhar o que é para ir para a internet. Então agora que a gente já viu o que está configurado aqui dentro do roteador, o próximo passo é a gente começar a realizar as configurações de QoS. Então agora a primeira configuração que eu vou aplicar vai ser uma access list e essa access list tem a responsabilidade de identificar quem é o tráfego de voz. Então aqui eu estou permitindo o protocolo UDP na rede 2.2.2.0/30 para qualquer destino na porta 5060. A porta 5060 é uma porta SIP utilizada para tráfego de voz. Então é dessa forma que eu vou identificar quem será o tráfego de voz. Na sequência eu vou associar essa access list a uma class map. Então aqui eu estou criando uma class map chamada tráfego voz e estou associando essa access list a essa class map chamada tráfego voz. Então agora eu estou criando uma policy map que é essa entrada e dentro dessa policy map que é essa entrada eu estou criando uma class com o mesmo nome da class map que está associada àquela access list 101. E dentro dessa class eu estou setando o DSCP EF. Então todo o tráfego que foi identificado pela access list vai receber essa marca aí do DSCP EF. Agora eu vou criar uma class map chamada voz e essa class map chamada voz ela foi criada para ela poder dar match no tráfego que foi setado com o DSCP. Então todo o tráfego que foi identificado como com o DSCP-EF vai ser dado match nessa class map. E agora eu vou criar uma policy map chamada QoS saída e dentro da QoS saída eu vou criar uma class chamada voz. E essa class chamada voz tem o mesmo nome da class map que eu acabei de criar, que está dando match naquele DSCP-EF. E dentro da class voz eu estou dando o comando priority para poder priorizar o tráfego de voz e também estou entregando aqui uma porcentagem de banda de 50%. Então se esse link é de 100 MB, eu estou entregando 50 MB para o tráfego de voz. Então aqui a princípio a gente concluiu a configuração do QoS, agora o que está faltando é entrar dentro das interfaces e aplicar o QoS nas interfaces.
Então agora eu estou aplicando o QoS dentro das interfaces. Então na interface que conecta com o FortiGate eu estou aplicando o QoS no sentido out, que é o QoS saída, e na interface que conecta com o switch 2 eu estou aplicando no sentido de entrada, no sentido input, eu estou aplicando o QoS entrada. Então aqui a princípio eu concluí a configuração de QoS no roteador Cisco, e agora o próximo passo é a gente ir lá para o FortiGate e começar a realizar a configuração no FortiGate. Então agora que a gente já concluiu a configuração de QoS no Cisco, no roteador Cisco, o próximo passo agora é começar a realizar a configuração de QoS no FortiGate. Para isso eu vou acessar a interface gráfica dele para a gente começar a iniciar essas configurações. Então aqui na interface gráfica do FortiGate, eu vou vir aqui em Network, e aqui em Network primeiro eu vou vir aqui em Interface. Aqui em Interface eu vou localizar aqui a minha interface que faz conexão entre o meu FortiGate com o roteador Cisco, que é essa interface aqui. Vou clicar aqui em Editar. E aqui em Editar eu vou alterar esse campo aqui, vou definir ela como One. E aqui em One eu vou habilitar aqui o tamanho do meu link. Então aqui eu já defini aqui para 100 MB. Então aqui eu estou habilitando essa porta aqui, estou definindo um tamanho de 100 MB para esse link. Então aqui eu vou dar um OK. Então agora essa porta aqui ela já vai ser identificada com um link de 100 MB. Agora o próximo passo, a gente precisaria vir aqui em Policy Object, e aqui em Policy Object a gente teria que vir aqui em Firewall Policy, e aqui em Firewall Policy a gente precisa criar uma regra ampla para que permitir com que o tráfego atravesse o FortiGate. Então se a gente clicar aqui, eu já criei essa regra, mas só para mostrar, eu criei uma regra chamada All Access, e estou colocando aqui de qualquer porta para qualquer destino, está bem ampla, então de qualquer origem para qualquer destino, todos os serviços, sempre, estou habilitando o NAT aqui também. Então ela é uma regra bem ampla, só para permitir que o tráfego atravesse o FortiGate. Então agora eu vou dar um OK, que a regra já está criada. Agora que já está criada a regra, o próximo passo é a gente começar a aplicar a configuração de QoS. Para isso eu vou vir aqui em Traffic Shaper. Aqui em Traffic Shaper eu vou clicar aqui em Create New. E aqui eu vou definir o nome para o meu Shaper. Vou dar o nome de QoS _ VoIP. Esse vai ser o nome do meu Shaper. Aqui é onde a gente define a prioridade do tráfego. Aqui eu vou deixar com prioridade alta. Aqui em Bandwidth eu vou definir para mega para ficar mais fácil para a gente poder definir o valor da banda. Então vou habilitar aqui o máximo de Bandwidth. Então aqui no máximo de banda que o meu link pode chegar, meu tráfego de voz, o meu link é de 100 MB, então eu vou definir aqui para 100 MB é o máximo que ele pode chegar. Então se a banda estiver disponível, ele consegue chegar até 100 MB. Mas o quanto eu garanto para ele? O quanto eu vou garantir para ele? Como lá no roteador Cisco eu falei que 50% do link de 100 MB eu vou estar entregando para o tráfego de voz, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou definir 50 MB. Se o link estiver disponível, o tráfego de voz pode chegar até 100 MB. Caso não esteja disponível, está garantido para ele aqui os 50 MB. Agora eu vou habilitar o DSCP. Lá no roteador Cisco a gente colocou o DSCP como EF. Nesse caso aqui no FortiGate a gente precisa setar o DSCP dele no formato binário. Então eu vou vir aqui nessa tabelinha. Aqui nessa tabelinha ele mostra para mim aqui o valor de EF no formato binário. Então vou selecionar aqui esse valor binário aqui do EF. Vou voltar aqui no FortiGate e vou colocar nesse campo aqui para marcar o tráfego com EF. Vou dar um OK. E aqui eu criei o meu shaper para voz. Então QoS _ VoIP. Agora o próximo passo é clicar aqui de novo em Create New. E para o restante do tráfego eu vou criar uma limitação também. Então eu vou criar um shaper chamado rate-limit. E aqui nesse rate-limit eu vou colocar aqui com baixa prioridade, né? Então esse tráfego vai ter baixa prioridade. Vou alterar aqui para mega. E agora o quanto ele pode chegar, qual que é o máximo que ele pode chegar. Eu vou deixar aqui que ele pode chegar no máximo 10 mega. E o quanto é garantido para ele? Garantido para ele eu vou deixar 5 mega. Então se o link estiver disponível, tiver gordura ainda, ele pode chegar até 10 mega. Mas se não estiver disponível para ele, está garantido para ele os 5 mega. Eu não vou precisar setar o DSCP, vou dar um OK. Então eu criei aqui o Rate Limit e também criei o QoS para VoIP. Próximo passo, eu vim aqui em Traffic Shape Policy para criar a minha política. Vou clicar aqui em Create New e aqui em Create New eu vou criar a minha política. Eu vou chamar QoS _ VoIP e aqui eu vou definir a origem e destino. Então aqui em origem eu vou colocar todas as origens, em destino eu vou colocar todo o destino. Aqui na periodicidade, que é no schedule, eu vou deixar aqui como sempre. E aqui o serviço eu vou definir aqui como SIP, que é o serviço que eu vou estar utilizando. Na sequência aqui em Application, eu vou clicar aqui em Application, eu vou vir aqui em Categoria. E aqui em Categoria eu vou digitar VoIP. Vou selecionar VoIP. Então agora o próximo passo é vir nesses campos aqui para baixo.
Aqui em ação, o que eu vou estar aplicando? Vou estar aplicando o Shaper. Então eu vou selecionar aqui a minha interface de saída. Nesse caso, eu vou selecionar a interface de saída que vai para o meu PBX. Nesse caso, eu vou selecionar a LAN, que é a porta 3, que é onde está o meu PBX. Na sequência, eu vou selecionar aqui também o Shared Shaper. Esse Shared Shaper é aquele que eu acabei de criar aqui em Traffic Shaper. Então, eu vou selecionar ele aqui, que vai ser o QoS Underline VoIP. E na sequência, eu vou clicar aqui em Reverse Shaper. Vou habilitar o Reverse Shaper e vou selecionar ele também. Dessa forma, meu tráfego de saída ele vai ter aquela garantia e aquela priorização. E o tráfego de entrada com o Reverse Shaper vai ter a mesma garantia e a mesma priorização. Então, vou dar um OK aqui, que eu já concluí essa configuração. Agora, eu vou clicar aqui de novo e vou criar o Rate Limit, para o restante do tráfego. Vou dar o nome de Rate Limit também. Mesma coisa, vou deixar todas as origens. Todo o destino. A periodicidade eu vou colocar aqui sempre também. Aqui em serviço eu vou selecionar todos também, então vai ser todos os serviços. Agora eu já posso passar para a parte de baixo aqui. Aqui na interface de saída, nesse caso eu vou selecionar agora a interface minha que faz conexão com o roteador Cisco, que é essa interface WAN aqui. Na sequência eu vou clicar aqui em Shared Shaper e vou procurar aquele shape que eu criei, que é o Rate Limit. Então ele está aqui, o Rate Limit. Então ele tem uma garantia de 5 MB, mas se o link estiver disponível ele pode chegar até 10 MB. Vou clicar aqui no Reverse Shape e vou selecionar ele também. E aqui eu concluí também a configuração do Shaper para voz e do Shaper para o Rate Limit. Então agora que a gente já concluiu a configuração do QoS para voz e também o Rate Limit para o restante do tráfego, agora o próximo passo é a gente começar a realizar os testes. Aqui no GNS3 a gente vai começar a realizar os testes. O primeiro teste que a gente vai fazer é os testes de voz. Então a gente vai gerar uma ligação da Hydra para a Shield ou da Shield para a Hydra. E na sequência a gente vai olhar lá no FortiGate e vai ver se o tráfego de voz, se esse tráfego de voz, ele está dando match naquela classe de voz que a gente criou lá. Então primeiro eu vou acessar aqui a máquina virtual que está com esse softphone configurado. Vou acessar ela aqui pela console dela. E aqui eu vou logar nessa máquina virtual para a gente conseguir utilizar o softphone dela. Então agora eu estou logado na máquina virtual que está dentro do GNS3, nesse caso o appliance do Ubuntu. Então estou dentro dessa maquininha aqui. E nessa máquina virtual que é o appliance do Ubuntu dentro do GNS3, ela está com aquele softphone, está com esse softphone aqui. Então o objetivo agora é fazer uma ligação desse softphone para um outro softphone que está na minha máquina física, na minha máquina real. Então esse softphone aqui, ele está na minha máquina real e esse softphone aqui, ele está dentro aqui dessa VM aqui do appliance do Ubuntu dentro do GNS3. Então vou minimizar essa telinha aqui e esse aqui é o softphone que está dentro do appliance do Ubuntu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, eu já defini aqui, eu deixei um ramal configurado aqui. Então esse ramal aqui é o ramal da Shield. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui para ele poder fazer uma ligação. Então ele abriu aqui para a gente fazer uma ligação, eu vou clicar aqui no botãozinho e tem que tocar aqui na minha máquina física aqui no meu softphone. Então agora eu estou fazendo uma ligação lá para a Shield. Começou a chamar aqui, já está piscando. Então agora eu vou atender a chamada aqui. Então agora eu atendi a chamada já foi aceita, agora foi estabelecida uma chamada. Então agora a gente vai vir aqui dentro do FortiGate e a gente vai ver se o tráfego aqui ele vai dar match aqui. Então eu vou mandar atualizar. Aí a gente já viu que o tráfego subiu. Então aqui o QoS VoIP e a gente está vendo o tráfego batendo aqui. Então ele caiu na regrinha certinha aqui na regrinha do QoS de VoIP nosso. Agora a gente pode fazer o seguinte também, a gente volta aqui no GNS3 e aqui no GNS3 a gente entrar aqui no roteador Cisco, porque aqui no roteador Cisco a gente também criou uma regra aqui para dar match no tráfego de voz. Para a gente verificar se está dando match ou não, a gente dá o comando aqui show access list e aqui na access list a gente vê se está dando match e a gente vê, ó, está dando match aqui. Então já deu esse valor aqui, ó, 166 matches que bateram nessa regrinha aqui do QoS que a gente criou aqui. Se a gente der o comando show IP interface brief, só para a gente pegar o nome da interface, e depois na sequência show policy map interface, e a gente coloca a interface, por exemplo, a interface WAN, por exemplo, a gente coloca essa interface aqui que faz ligação com o FortiGate, a gente consegue ver que o tráfego está sendo marcado aqui na class map de QoS. Então a gente está vendo aqui, ó, 168 pacotes estão caindo dentro da class voz, que é a class que a gente criou. Então a gente já viu no Cisco está batendo certinho e a gente viu que aqui também está batendo certinho.
Então agora a gente vai gerar um tráfego mais pesado para a gente verificar se ele vai bater naquele rate limit. Então agora eu vou gerar um tráfego desse servidor Linux para esse servidorzinho que está aqui, que é o appliance do Ubuntu. E aí, gerando esse tráfego, ele vai fazer o mesmo percurso que a chamada está fazendo. E aí o que a gente precisa ver, se aqui no FortiGate esse tráfego ele vai se enquadrar aqui dentro do rate limit que a gente criou, que é tráfego de baixa prioridade, ou se ele vai cair aqui no tráfego de voz e atrapalhar aqui a chamada de voz. Então vamos começar a fazer o teste agora para gerar esse tráfego. Então vamos voltar aqui no GNS3, vou acessar esse appliance aqui, eu vou entrar dentro dessa maquininha aqui novamente, para eu poder habilitar lá o gerador de tráfego, para ele ficar capturando o tráfego que eu vou gerar desse gerador aqui. Então vou voltar aqui nessa maquininha e agora eu vou lá no terminal. Então agora eu já abri aqui a console do Linux, eu vou habilitar aqui o iPath para ele poder capturar o tráfego. Então aqui eu vou deixar ele habilitado como servidor para ele ficar capturando o tráfego. Vou voltar lá no GNS3 e aqui no GNS3 eu vou acessar esse servidorzinho que vai ser o gerador de tráfego para gerar tráfego para essa maquininha aqui e a gente conseguir capturar esse tráfego lá no FortiGate. Então vou acessar aqui a console dele e vou gerar um tráfego agora. Então ele está gerando o tráfego aqui, se a gente voltar aqui a gente está coletando o tráfego aqui. E aqui a gente consegue ver que a chamada lá para a Shield ainda está em curso. Então agora a gente vai voltar aqui na console do FortiGate e a gente vai mandar atualizar, por enquanto só tem o tráfego de voz. Agora a gente vai ver se o tráfego de baixa prioridade vai estar batendo lá no rate limit. Ó, como a gente pode ver, a gente viu aqui que o tráfego aqui, ó, o restante do tráfego está batendo aqui no rate limit. Então o tráfego de baixa prioridade ele está batendo aqui no rate limit que a gente criou. Então ele está batendo aqui esse tráfego e aqui ele está batendo o tráfego de voz. Então com isso a gente consegue ver que está funcionando o nosso QoS com a separação do tráfego e a priorização do tráfego e a garantia de banda também. Então aqui são os valores que eles estão imprimindo. Para a gente visualizar esse gráfico, eu vim aqui em FortiView Traffic Shaper e aqui em FortiView Traffic Shaper, que é debaixo da abinha aqui de dashboard, a gente consegue ver aqui o fluxo no momento. Então a gente consegue ver aqui que de voz não está tendo nenhum drop. O restante do tráfego, que é o tráfego de baixa prioridade, teve alguns drops aqui. Aqui a quantidade de sessão está aberta. Então aqui a gente consegue ver que o Shaper realmente separou o tráfego. Ele separou tanto o tráfego que foi identificado como voz do restante do tráfego da rede. Então espero que vocês tenham gostado desse laboratório. Até o próximo.